Olá, galerinha do segundo ano. Iniciando uma aula sobre gramática e hoje a gente vai falar sobre a referenciação, sobre o capítulo 4. Se a gente fizer uma retomada, a gente vai perceber que ao longo dos capítulos de gramática, a gente tentou explicar para vocês como é que se constrói os enunciados, como é que se constrói os discursos. A gente falou na aula passada, no capítulo 3, sobre o processo de enunciação, né? A gente trabalhou a questão da construção, da feitura de enunciados. E hoje a nossa aula vai falar sobre referenciação. E como o próprio nome já diz, referenciação já vai fazer referências, né? E aí a gente vai só introduzir hoje essa aula sobre referenciação, mas não se preocupem, na próxima aula a gente vai continuar a falar sobre isso, sobre essas referenciações. É interessante que vocês saibam, antes da gente começar a falar sobre a ideia do capítulo, que vocês precisam distinguir que esses capítulos de gramática do segundo ano, eles são mesclados. Ora, eles vão falar sobre temas mais voltados para a linguística, ora, eles vão falar de temas mais voltados para a gramática. A gente não chegou ainda no estudo de gramática em si. O que a gente viu até agora foi que existem diferentes tipos de gramáticas, né? Na aula passada a gente falou sobre isso, sobre a variação linguística. A gente falou que existe a gramática internalizada, né? Que é aquela gramática que você vai, praticamente você nasce com ela, quando você vai convivendo com o seu primeiro grupo social, que é a família, você vai falando por imitação. Quando você começa a falar por imitação, as palavras que se ouve, você está botando em prática o fazer da gramática internalizada. Já essa gramática normativa, essa gramática composta por os estudiosos da língua, pelos grandes escritores, e é ela que vocês vão aprender a priori na escola. Então, assim, na aula passada, o foco foi a construção do enunciado, a enunciação, você praticar o enunciado. E eu falei para vocês que o que a gente quer, na verdade, é a consumação do discurso. Seja um discurso oral ou seja um discurso escrito. O que a gente quer é nos fazer entender. A gente quer repassar uma mensagem e quer que essa mensagem seja compreendida, não é verdade? Por que a gente atualmente faz cursos de línguas? Porque você quer ser compreendido naquela língua que não é a sua língua materna. Mas tudo isso você almeja a compreensão daquilo que você fala. Então, para você entender o processo de enunciação e referenciação, você tem que tomar como base a questão da intencionalidade do discurso. Mas a gente vai ver isso, depois, né? O nosso capítulo de hoje é sobre referenciação. Bem, meus caros, as formas denominadas tradicionalmente pronomes pessoais demonstrativos aparecem agora como uma classe. Ora, isso se deve ao fato de que eles nascem de uma enunciação, de que são produzidos. São elementos de referência, os itens da língua, que não podem ser interpretados semanticamente por si mesmos, mas remetem a outros itens. A gente sabe que semântica, quando você fala de semântica, você fala sobre o significado das palavras. Então, quando essas palavras não podem valer sobre si, elas usam outras palavras como referência, tá? E aí, quais são os objetivos desses capítulos? Vocês já devem ter observado nos capítulos, e cada capítulo ele objetiva alguma coisa. Então, quais são os nossos objetivos? É compreender os mecanismos da referenciação. E para isso, eu espero que vocês tenham aprendido, vamos até fazer aqui um combinado. Se entre vós tiver alguém com dúvida entre processo de enunciação, entre em contato comigo o mais rápido possível. Porque para vocês entenderem o que é esse mecanismo da referenciação, vocês vão ter que já saber o que é a enunciação e a construção do discurso, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida, é só retomar os capítulos 2 e 3, não tem problema. Outros nossos objetivos é identificar o processo de anáfora e catáfora. Calma, depois eu vou explicar para vocês, mas na frente, não precisa se preocupar, não precisa surtar. Hoje é só uma aula de introdução do assunto novo, mas a gente vai ter um tempinho para estudar
essas nomenclaturazinhas. Distinguir a referenciação intratextual e extratextual. Como o próprio nome já diz aqui, quando eu estou falando em referência intra, eu estou falando de referenciação que está dentro do próprio texto. E extra, quando eu falo em recursos extratextuais, a gente até discutiu um pouquinho dos recursos extratextuais, são recursos que estão fora do texto. Por exemplo, o contexto, o autor, né, são elementos que estão fora do texto, que transcendem o texto, você não consegue encontrar dentro do texto, ok? Então, a gente vai ter que entender um pouquinho dessas nomenclaturas aqui para a gente dar prosseguimento aos nossos estudos. Lembrando, de novo, qualquer dúvida em relação à variação linguística, gramática internalizada, processo de enunciação, vocês podem falar comigo, certo? Tá bom, vamos lá. Vamos tentar entender isso aqui do ponto de vista gramatical, que é o que nos interessa. Do ponto de vista gramatical, a referenciação é todo o mecanismo que relaciona as palavras e termos que têm estatuto pleno e permanente, com carga semântica extratextual, como, por exemplo, os substantivos, né, que a gente estudou no primeiro ano, que é aquela classe gramatical, né, que nomeia os seres. As palavras que não têm esse estatuto pleno, mas se referem aos outros termos do discurso, por exemplo, o pronome, né, que vem antes do nome, como é o caso dos pronomes e dos advérbios. Então, essas palavras que não têm esses estatutos, que não se valem por si só, a gente vai tentar entender a função dessas palavras na construção do discurso, né? Aqui, o que é que eles fazem referência? Aqui se faz referência com essas palavrinhas que não têm estatuto próprio, certo? E isso, lembrando, a gente está falando do ponto de vista gramatical. E esse ponto de vista gramatical, ele diverge um pouco do ponto de vista linguístico. Aqui eu quero explicar para vocês o seguinte, e tem isso no livro de vocês, que o objeto de estudo da linguística é a linguagem. A variação linguística, ela vai estudar as variações da linguagem, ela vai explicar as várias questões que fazem com essa linguagem sofra variação. Então, assim, a gramática, ela não se preocupa com isso, ela não se incorpora com isso. Ou seja, essa parte aí de você falar dos discursos pronunciados de qualquer maneira, mas que fizeram sentido, isso fica a cargo da linguística. A gente está estudando agora a referenciação do ponto de vista gramatical, tá? Vocês não esqueçam isso. Eu sei que é muito confuso, que gramática tem dessas nomenclaturas que acabam confundindo, mas nesse momento que a gente está estudando é a questão gramatical. E aí, vamos lá. Vamos ver aqui, no livro, lá, se vocês abrirem o livro, no capítulo, vocês vão observar que há um trecho do romance A Senhora, que é um romance do José de Alencar. Um romance que fala sobre um amor que acaba enfrentando algumas dificuldades. Mas o fato é que o que a gente quer com isso, o que os idealizadores do livro querem com isso, é mostrar que existem algumas palavras que fazem referência. E é isso que a gente está estudando. Palavras que fazem referência às outras. Então, vamos lá. Aurélia fitou seu pretendente, no caso, Fernando Seixas. Um olhar que desmente o sorriso em flor de seus lábios. Aí ela diz, não lhe assustam meus caprichos e excentricidades? Aí o Fernando responde, se eu os adoro, né, respondeu o Seixas, num tom galanteador. Ou seja, eles estavam iniciando ali uma conversa com um tom galanteador, né, e a Aurélia pergunta se esses caprichos, essas excentricidades dela não assustavam ele. E como ele estava naquele processo de galanteador, lógico que ele disse que não. Muito pelo contrário, na verdade ele gosta. Então, reparem bem nessas palavras que estão destacadas. As palavras meus e os. E vamos lá. Nesse fragmento estão destacados pronomes possessivos e pronomes pessoais. Vocês lembram do slide anterior que a gente falou que são palavras que não têm estatuto? Ou seja, os pronomes que vêm antes de nomes? Observe que caprichos e excentricidades são palavras que têm estatuto pleno.
Os aspectos importantes dos pronomes fazem referência a uma palavra de estrutura mais complexa. Então, é isso que a gente está estudando. Que existem palavras de estrutura complexa, né, que, por exemplo, que aqui são representadas por caprichos e excentricidades. E existem palavras que não têm esse estatuto pleno, né, que só fazem referência a essas palavras que tem. Nós temos a anáfora. Lembram que a gente estudou estilística e interpretação textual? Gente, é de suma importância que vocês se lembrem do que foi estudado nos capítulos anteriores, tá? Porque, assim, é uma constante. A gente vai estudando uns assuntos para entrar em outros. Então, a gente estudou em interpretação textual, na aula que eu dei na semana passada, sobre a estilística, né? Os recursos estilísticos que são impregnados no texto. Vamos lá. No campo da estilística, é uma figura de linguagem caracterizada pela retomada total ou parcial de um verso ou frase, como ocorre nesse poema José. Que esse poema José pertence ao Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta modernista. Está sem mulher, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. Então, você reparem que ele sempre repete, ó. Está sem, já não pode, já não pode, já não pode. Isso seria você retomar aquilo que já está posto, que é o processo de anáfora. Bem, aí a gente também vai estudar hoje a referenciação intratextual. Reparem bem. A mulher que ama e sonhou. Essa não a possui. Nesse tipo de referenciação, o elemento a ao qual se referem os pronomes ou advérbios está no próprio texto. Ou seja, essa se referem à mulher. E mulher está no próprio texto. Então, é uma referência intratextual. A referência extratextual. Jijoca, de Jericoacoara, é o destino turístico, porque aqui há um belíssimo litoral. Neste caso, a referência é extratextual, ou seja, existem questões mais abrangentes. Ou seja, o elemento A ao qual se refere o elemento B não está expresso no texto. É dado pela situação comunicativa. Ou seja, esse recurso é te dado por alguma outra maneira. É te dado pelo contexto, pela fala fechada do autor, mas não aparece diretamente no texto. Sendo assim, o aqui esse aqui, reparem que é uma terminologia vaga, é o recurso extratextual. Então faz uma referência que extrapola o texto, né? E eu espero que vocês tenham entendido. Essa aula é só uma aula de introdução a esse estudo de referenciação. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, façam as tarefas online. Nossa próxima aula a gente vai dar prosseguimento a esse tipo de estudo, tá? E aí a gente termina o capítulo e eu vou passar para vocês as atividades. Vou dar um tempinho para vocês fazerem a atividade, porque vai ser essa nota que vai compor a média de vocês no bimestre, ok? Eu espero que vocês fiquem bem. Por hoje é só. Um beijo grande e até mais. Tchau!